Olá! Eu não sei se você já tem notado o quanto tem se multiplicado a temática sobre as profecias bíblicas nesses últimos dias. Junto com as perguntas que têm surgido acerca das profecias bíblicas, tem aparecido também muitos intérpretes dessas profecias. Infelizmente, a maioria desses intérpretes não fazem uso das Escrituras Sagradas e pouco conhecimento têm da mesma. Então eles dão as suas próprias interpretações e multiplicam-se então especulações acerca de quando Jesus voltará. Isso é muito perigoso. Algumas pessoas já marcaram a data para a volta do Senhor Jesus várias vezes lá no passado e se deram mal e gerou muita perturbação, muita confusão. Outros começam a querer descobrir quem é o anticristo e começam então a fazer uma lista infindável de prováveis candidatos a ocupar esse cargo terrível do homem do mal. E o que é mais engraçado, poderíamos chamar de engraçado, é que essas pessoas, elas hoje levantam um candidato e amanhã eles dizem, olha, está descartado porque não pode ser esse, não pode ser aquele, por causa disso ou daquilo. Isso é preocupante, nós não podemos agir dessa forma. Não nos cabe ficar querendo descobrir ou adivinhar quem é o anticristo. Na verdade, as Escrituras Sagradas, ela é bem objetiva no que diz respeito às suas profecias. Nós precisamos compreender que as profecias não devem ser interpretadas de forma muito subjetiva. Nós precisamos entender que quando vivemos os tempos que foram por elas ali prenunciados, nós vamos reconhecer. Então a profecia seria muito mais, nesse aspecto preditivo, seria muito mais para nos alertar. Quando vivermos, então saberemos que estamos vivendo. Mas as profecias bíblicas também têm uma outra característica que poucos desconhecem, que na verdade a maioria desconhece, que poucos conhecem. É que as profecias, na sua maior parte, elas já se cumpriram. Então algumas profecias elas se cumpriram parte e outras deverão se cumprir. Outras profecias já se cumpriram na íntegra. Alguns fazem uma confusão, por exemplo, com Apocalipse. Apocalipse é o livro da obscuridade, o livro terrível. E o Apocalipse ele deveria ser considerado obscuro apenas por causa da sua linguagem, de difícil interpretação, de difícil compreensão, por causa exatamente disso, de ser um livro alegórico, um livro de linguagem apocalíptica, e que deve ser lido com os critérios devidos. Devemos usar a instrumentalidade necessária para podermos interpretar Apocalipse. Apocalipse, por exemplo, o nome Apocalipse significa revelação, mas tem se tornado sinônimo de confusão, de obscuridade. Apocalipse foi dado para a igreja no primeiro século, e é interessante que aquela igreja ali da Ásia Menor, que recebeu as revelações dadas por Jesus Cristo a João para ser entregue para os cristãos daquela época, eles receberam e entenderam com muito mais facilidade, porque eles estavam vivendo um momento difícil, um momento de grande luta, de perseguição, de sofrimento, e eles entendiam que Apocalipse era exatamente isso, era o consolo de Cristo para eles, era para que eles entendessem que, apesar do caos, apesar daquele cenário tenebroso, havia uma realidade que os olhos físicos não podiam mostrar, mas uma realidade espiritual, aonde o nosso Cristo ressurreto, vencedor, reina, e que nós precisamos acreditar e esperar confiantemente no dia em que Ele tirará o véu que separa essa realidade agora da realidade espiritual, que é muito mais
real, que é muito mais vívida e gloriosa do que essa que nós vivemos. Então, Apocalipse é exatamente isso. O Senhor mostrando que, apesar da nossa peregrinação, apesar das nossas dores, apesar das perseguições, apesar do domínio do homem e dos homens maus, apesar de parecer que somos aqui, de fato, como o próprio Cristo disse, entregues como ovelhas perante lobos, para lobos, o Senhor ainda é o nosso dono, Ele é o nosso pastor, Ele tem cuidado de nós. Apocalipse é isso, é consolo, é esperança, é o Deus de toda a glória, de toda a criação dizendo: eu venci, eu ressuscitei, confia, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É exatamente essa mensagem de Apocalipse. E muitos têm feito grande confusão, exatamente porque não compreendem a linguagem e muitas vezes colocam as profecias no tempo errado. Muitas profecias, muito do que se trata Apocalipse já se cumpriu antes mesmo dele ser escrito ali. Se cumpriu, outras coisas estavam se cumprindo ali exatamente no tempo em que ele foi escrito. É claro que muita coisa ainda tem de se cumprir. Nós precisamos então compreender, mas fazermos uma leitura com muito critério. Mas as perguntas que têm surgido, como eu já disse, são perguntas polêmicas, como quem será o anticristo? Quando se manifestará? É claro que nesse primeiro momento eu não pretendo aqui responder essas perguntas, porque nós não teríamos tempo hábil para respondê-las. Mas eu queria que você se situasse acerca disso que tem surgido, da ideia de os últimos dias. A ideia hoje é os últimos dias, estamos vivendo os últimos dias. E se eu dissesse para você que os últimos dias não começam agora, ou não está acontecendo simplesmente agora, mas que os últimos dias já está ocorrendo desde a primeira vinda de Jesus. Os últimos dias foram aguardados pelos patriarcas, os últimos dias foram profetizados pelos profetas do Antigo Testamento. E os últimos dias se cumprem exatamente quando o Filho de Deus, a semente da mulher, vem ao mundo, Jesus Cristo, a luz que manifestou nas trevas. Infelizmente, a maioria das pessoas daquela época não entenderam, não compreenderam que ali estava o Filho de Deus, o Messias, porque ele veio de uma forma singela, de forma muito humilde, o servo sofredor de Isaías. Então, nesse primeiro momento, ele vem como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas depois, agora, na sua segunda vinda, que nós aguardamos com tanta expectação, ele virá como leão, não apenas como cordeiro, não como o servo sofredor, mas como leão, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele virá para julgar, como juiz. E é exatamente essa a nossa esperança, é nisso que nós esperamos. Nós não estamos esperando a derrota, não estamos esperando sermos vencidos. É interessante que muitas pessoas estão, mesmo aquelas que dizem crer em Cristo, crer em Deus, crer na palavra de Deus, estão temerosas, estão preocupadas, como se o que nos aguardasse fosse a morte, o fim, a ideia apocalíptica do caos. Não, irmãos. Na verdade, a igreja, desde que ela existe, ela sofre perseguições, ela sofre tribulações, mas apesar de sabermos que vamos sofrer, apesar de entendermos que a igreja passará ainda por grande tribulação, nós precisamos esperar o triunfo, porque o que está acontecendo na realidade espiritual é exatamente esse triunfo. Nós estamos aqui trilhando um caminho que o Senhor já preparou e já foi na frente, Ele já abriu esse caminho para passarmos. Não vai haver impossibilidade para trilharmos, porque Ele já abriu o caminho.
Nós estamos lutando aqui uma peleja que já foi vencida. O nosso Senhor, Ele já venceu por nós. Ele já nos deu a vitória. Na eternidade, nós já somos mais do que vencedores. Na verdade, estamos vivendo aqui apenas o eco daquilo que foi uma peleja, daquilo que foi uma batalha, mas Ele já venceu. Ele diz, já está consumado. Então o Apocalipse faz essa grande revelação de que Deus já governa em Cristo Jesus todas as coisas. Ele já é o Rei de toda a terra. Vai haver um momento aonde isso vai ficar muito mais claro. Então é exatamente isso que você precisa compreender. Os últimos dias que você tanto questiona, ou a maioria das pessoas questionam, já começou há 2000 anos atrás. Olha o que Pedro, depois da descida do Espírito Santo, ele vai dizer em Atos 2, do verso 14 em diante. Aqui, quando o Espírito desce sobre a igreja, e a igreja recebendo aquela graça, muitos peregrinos ali em Jerusalém não compreendendo, se escandalizando, outros ficaram maravilhados porque viram sinais, por exemplo, daquele pessoal humilde ali falando nas línguas desses visitantes de Jerusalém. Então eles ficam perturbados, escandalizados, outros zombam. Então Pedro se levanta em um discurso aqui no verso 14 do capítulo 2 e diz assim: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então percebe que os últimos dias aqui, que se cumpre, os últimos dias aguardado por Joel, profetizado por Joel, se cumpre mostrando que Deus está derramando o seu espírito sobre toda a carne, ou seja, sem discriminação, Deus está trazendo o seu espírito, de certa forma inaugurando os últimos dias, o tempo escatológico. Então os últimos dias começam aí, começam exatamente em Jesus Cristo, na primeira vinda de Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro, então, utilizando a mesma fala do profeta Joel, ele diz o seguinte no verso 19: mostrarei prodígios em cima, no céu, e sinais na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você percebe que na segunda parte aqui da fala do profeta Joel, que também é utilizado aqui por Pedro, está mostrando o outro tempo do cumprimento dessa profecia. É como se o tempo escatológico tivesse sido inaugurado ali com exatamente a vida da igreja, o ministério do Espírito Santo agindo através da igreja, aplicando as virtudes da salvação, os dons da salvação na vida da igreja, do povo, gerando arrependimento, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, gerando esse progresso na evangelização, no anúncio do reino de Deus. Mas também fala de um tempo que está por vir, esse tempo terrível, esse tempo glorioso, mas que também tem o sentido de terrível, que há de vir.
É o tempo que Jesus disse que virá e ele vai separar os bodes das ovelhas. Ele vai separar, vai colocar os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. É exatamente esse tempo que nós estamos aguardando, mas já estamos nessa caminhada. Para entendermos melhor o tempo dos últimos dias, essa ideia escatológica dos últimos dias, nós precisamos compreender dentro de uma figura. E essa figura que eu queria que você entendesse é como uma montanha. Vamos lá. Entendemos então a montanha sendo os últimos dias. Os profetas do Antigo Testamento, lá, os patriarcas que esperavam, que estavam caminhando para os últimos dias, eles estão caminhando por essa montanha, né? Eles estão distantes dessa montanha, estão avançando e eles chegam à montanha. Então, na primeira vinda, no nascimento de Jesus ali, nascimento virginal, é exatamente quando eles chegam ao pé da montanha. Ali está a montanha, né? Só que eles chegaram apenas ao pé da montanha. E a igreja, esse momento agora que a igreja está vivendo, de 2000 anos para cá, é exatamente essa escalada da montanha. Então nós entendemos que os últimos dias começam ali, mas ela está agora ascendendo, está subindo a montanha. Estamos caminhando para o topo e quando chegarmos ao topo, então aí poderíamos chamar então do final dos últimos dias, né? Poderíamos chamar o cumprimento dos últimos dias, o tempo que de fato o Senhor Jesus ele aparecerá, ele manifestará gloriosamente para trazer então luz a todas as coisas, para julgar todas as coisas. Então é exatamente assim que você precisa compreender. Os últimos dias já perdura aí durante 2000 anos. Mas é claro que haverá tempo difícil, haverá tempos decisivos, segundo as Escrituras Sagradas. Mas você precisa compreender que esses tempos não são para nos amedrontar, não são para nos causar angústias, desespero, mas é para nos trazer esperança. Sabemos que, independente do que vivemos aqui, estaremos vivendo uma vida gloriosa com Cristo em breve. Até porque aqueles irmãos que morreram já nessa esperança, eles já estão com o Senhor. A igreja primitiva, os irmãos que viveram e caminharam com o Senhor, aguardando a sua vinda, já encontraram o Senhor, né, quando eles partiram para a eternidade por meio da morte. Não há diferença. A palavra do Senhor nos diz que nós não precederemos os que dormem. Nós não precederemos. É interessante que estes irmãos que já estão no Senhor, eles virão com o Senhor. Eles serão glorificados. Haverá esse encontro da igreja que agora está com o Senhor, dessa igreja que aqui está, essa igreja que está militando, a igreja militante. O Senhor Jesus, para confirmar que realmente a descida, a efusão do Espírito Santo sobre a igreja, ali em Atos 2, de certa forma, uma espécie de inauguração dessa caminhada escatológica, onde o Espírito Santo agiria na igreja e por meio da igreja. Olha o que o Senhor diz, e logo mais será confirmado pelo apóstolo João, no Evangelho de João, capítulo 7, verso 38. Capítulo 7 do Evangelho de João, verso 38, Jesus diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. No verso 39, então, João diz: isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, Jesus ser glorificado significa ele ser morto e ressuscitar. Então, depois da sua morte e ressurreição, depois que ele subiu aos céus, ele vai e envia o Espírito Santo. Ele mesmo disse que precisaria ir, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Porque o Espírito Santo deveria vir para dar início a essa marcha triunfante da sua igreja aqui na terra,
Que Deus te abençoe. Posteriormente nós iremos falar um pouco mais acerca dessa mesma temática, mas falarmos de assuntos mais específicos. Mas eu creio que você pode ter agora compreendido um pouquinho acerca do que é os últimos dias. Então entenda, os últimos dias estamos vivendo desde que Cristo já veio. Ele começou na primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e ele se encerrará na segunda vinda. Que Deus te abençoe grandemente.